Por enquanto as crianças sobem, pega a sua Bíblia. Se você ainda puder ficar de pé, pega a sua Bíblia. Se você encontrar alguém aí próximo de você que está sem a Bíblia, se aproxime dele aí para vocês partilharem da leitura da Bíblia. Você vai abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Você vai abrir em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Quando você localizar o capítulo 5, você vai até o versículo 22. Gálatas 5, 22. Todos encontraram? Pode dizer um amém? Amém. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, e contra essas coisas não há lei. Amém? Pode se assentar, você que está de pé. Estamos em alguns domingos. Vocês podem lembrar que eu estou pregando já há um tempo aos domingos falando sobre amor. Eu tenho baseado as mensagens em amor já há 3 domingos, esse é o 4º, que é uma inspiração divina, oração, para que a gente possa aprender mais e aprender de uma maneira mais didática e contínua. Bem? Eu falei sobre Coríntios 13, falei sobre Deus amou o mundo, falei sobre o amor verdadeiro lança fora o medo no domingo passado, e hoje é o fruto do Espírito. O mais comum de pensar e relembrar é que quando chega o fruto, as pessoas sempre falam no plural, né? Os frutos do Espírito. Mas como nós lemos aí, está no singular, está dizendo, mas o fruto do Espírito, e não os frutos. E aí a gente vai pensar mais sobre isso daqui a pouco. Mas no início do capítulo, o apóstolo Paulo escreveu, Paulo, ele começa falando sobre um problema que tinha na igreja de Gálatas. O problema era um conflito entre lei e graça. A lei era aquela recebida por Moisés, dada primeiramente escrita por Deus, depois ele quebra e Moisés reescreve com as ordenanças de Deus. E ali são os mais comuns conhecidos de nós, que são os 10 mandamentos. E o povo aqui da igreja de Gálatas, eles tinham ali no seu convívio de igreja, algumas pessoas que ainda estavam presas, ligadas a esta lei dada por Moisés, a lei que Deus deu através de Moisés. E dentre algumas coisas que a lei ordenava, tinha uma marca chamada de circuncisão, que era uma marca feita na criança do sexo masculino no 8º dia de nascimento, e aí foi passando de geração em geração. E quando Jesus vem na terra, ele vai pregando, e na maioria das vezes em que ele está ensinando e falando sobre a lei, ele sempre diz assim: vocês leram o que Moisés disse, vocês leram o que está escrito na lei, eu, porém, vos digo. Então ele vai reinterpretando a lei. Na sexta-feira a gente falou sobre o jugo que era uma interpretação de cada mestre sobre a lei de Deus. E Jesus tinha a sua, e quando Jesus veio, cumpriu nele a lei. E as pessoas após Jesus não tinham mais essa responsabilidade com a lei como era antes de Jesus. E aqui na igreja de Gálatas tinha conflitos, porque alguns que congregavam lá ficavam dizendo aos que aceitaram o evangelho, congregavam na mesma igreja, que eles tinham que cumprir esse primeiro requisito, esse primeiro princípio mandado lá da circuncisão. E alguns estavam aderindo isso, e Paulo escreve a carta dizendo: vocês precisam tomar cuidado.
Vocês precisam entender que não estamos mais sofrendo o jugo, o dano, a força da lei. E que é desnecessário o que estão falando para vocês sobre a circuncisão. Vocês precisam passar sobre isso. Isso não é mais pedido, não é mais obrigatório, isso não é mais mandado por Deus. Ele vai falando que alguns que estavam na igreja, quando tinham o seu tempo de fala, ou quando tinham um momento de conversa, incitavam os outros dizendo: vocês precisam passar por isso. Se vocês não fizerem o que nós fizemos com os judeus, vocês não encontrarão salvação, vocês não serão salvos. E Paulo vai escrevendo e diz: não tem como você exigir de alguém apenas um ponto, apenas um traço da lei. Você precisa exigir ela no completo. Então não dá para cumprir pedaços ou partes. Aqui existe o ensinamento de Paulo dizendo: não aceitem isso, porque quem aceita negligencia a obra que Jesus fez. A obra de Jesus, qual foi a obra de Jesus? Nós conhecemos por graça, que nos trouxe a salvação mesmo nós não merecendo. Então quem aceitava algo antigo como estava sendo ensinado, desprezava a obra que Jesus havia feito. Deixava o que Jesus havia feito para voltar a algo do passado. E Paulo vai dizer que para Jesus, ele não levava em consideração a circuncisão ou a incircuncisão, ou seja, quem fez ou quem não fez. Mas Jesus exigia que eles amassem uns aos outros e que eles conseguissem, pela fé, em amor, fazer valer aquele novo tempo, o novo testamento, a nova aliança de Jesus. Jesus não exigia aquele rito, mas ele exigia que eles tivessem ali a fé e o amor como base. No versículo 9 do capítulo 5, Paulo vai falar, ele vai citar umas das frases que Jesus disse enquanto pregava, falando sobre o fermento dos fariseus, ou sobre o fermento dos maus. E a fala que Jesus disse era: um pouco de fermento leveda toda uma massa. Um pouquinho só de fermento consegue ter um efeito de alterar uma massa, seja maior do que a quantidade de fermento. O fermento em si não é o problema, porque Jesus conta uma parábola dizendo que o reino de Deus era como uma moça que faz um pão, um bolo e coloca ali um fermento. Mas o fermento em si não tem um problema. O problema é quem está adicionando isso à massa. Ou seja, por mais que seja que eram poucas as pessoas que traziam aquela questão da circuncisão, estavam afetando toda uma massa, toda a igreja de Gálatas. Por menor que fosse o ensinamento, por poucas pessoas que eram, tinha influência sobre um todo. Você sabe, não precisa ser um expert em receitas, que a quantidade de fermento que você adiciona a uma massa é pouca, é pequena, mas o efeito que ela causa com o passar do tempo é muito grande. É muito grande o efeito que um pouco só de fermento causa em uma massa. E aqui o problema era que estava atrapalhando toda uma igreja, estava atrapalhando todo um povo. E Paulo diz: cuidado, porque um pouquinho apenas de fermento vai atrapalhando. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles pedem ali a Deus em direção, socorro, e a ordenança de Deus é que eles fizessem algumas coisas, dentre elas um pão sem fermento. Eles saem do Egito após esse acontecimento. Esse fermento no tempo judaico, ele para continuar, ele tinha que ser misturado a uma quantidade pequena de massa, guardava-se essa massa com muito fermento, passava-se o tempo, ele ia utilizando um pedaço dessa massa para adicionar a outra, e assim ele nunca perdia de completo o seu fermento. Na questão da igreja, Paulo está dizendo: olha, cuidado, porque o fermento altera quimicamente uma massa, e depois de misturado o fermento à massa, quem consegue retirar apenas o fermento de uma massa? Se você vai lá, por menor que seja a colher que você coloque, depois de misturado, não tem como você retirar. Depois que já está no meio, já está homogêneo, você não consegue ir lá apenas retirar o fermento. E é assim que as pequenas coisas começam a atrapalhar o bom andamento de uma igreja, o bom andamento de uma fé cristã.
pequenas coisas que nós podemos considerá-las pequenas demais. Ah não, isso é só um detalhe, é pouca coisa, não vai fazer muita diferença. Exatamente esse pouquinho de coisa que você sabe que não deveria estar misturado ou dentro de uma igreja que começa a levedar toda uma massa, a tirar do propósito toda uma igreja. Existe um mau fermento e um bom fermento, como eu já disse a você. Nesse caso aqui, era um mau fermento. As reuniões da igreja de Gálatas não tinham mais a mesma direção, não tinha mais a mesma harmonia, porque quando eles se reuniam para cultuar, igual nós fazemos, igual nós fizemos no dia de hoje, já começava a sobressair aquilo que já estava misturado na igreja, ou seja, os conflitos. Os conflitos de um que olhava para o outro e dizia: não sei porque eu estou congregando na mesma igreja que ele, se eu passei pelo rito da circuncisão e ele não. Um olhava para o outro e dizia: mas essa circuncisão já não vale mais de nada, e eu estou congregando no mesmo lugar que alguém que fez esse rito que não servia de nada. E começou a ficar mais forte o que separavam eles do que o que realmente os uniam. Começou a fazer mais efeito aquilo que tirava a harmonia, a comunhão, o amor entre os irmãos, do que aquilo que unia, que trazia, que levava eles a conhecer a Deus mais e mais. Eles começaram a dar mais valor, dar mais importância às coisas que os dividiam do que aquilo que os unia. E a igreja, e os cultos da igreja começou a ficar de uma maneira conflituosa. Difícil era cultuar na igreja de Gálatas, porque os conflitos ficaram maiores do que a união, do que a comunhão e do que o próprio culto. Na igreja de Gálatas, quando todo mundo ia para a igreja, já chegava pensando: hoje qual vai ser o nosso problema? Quem vai levantar lá e vai falar sobre o fermento, e vai falar sobre a circuncisão? Quem é que vai apontar o dedo e vai falar que a gente está errado, outro vai falar que a gente está certo? E aí o culto começou a ficar ruim, a ponto de Paulo ter que escrever para eles dizendo: tome muito cuidado, porque quando vocês se reúnem, era uma reunião para ser de amor, em fé, em comunhão, e agora não está sendo mais. Os conflitos estão sendo maiores do que um momento de harmonia. Todos os conflitos na igreja de Gálatas estavam maior do que o que precisava ser, do que... Nós sabemos que como seres humanos nós temos algumas diferenças. Como teologia tem diferenças, cada um acredita em algumas coisas, um estuda um pouco mais, o outro um pouco menos, um estuda uma linha, outro estuda outra, mas quando nós nos reunimos como igreja, nós não podemos permitir que aquilo que nos divide seja mais forte do que aquilo que deve nos unir como igreja. Nós não podemos fortalecer os conflitos e as confusões, nós temos que fortalecer o amor, a fé e a comunhão. E Paulo vai aprofundar ainda mais. No verso 15 até o 16, ele vai usar uma expressão dizendo: vocês se mordem e se devoram. A expressão que Paulo usa é: quando vocês se reúnem, Gálatas, vocês se mordem, se devoram. A mesma expressão, as duas expressões morder e devorar, era usada para descrever animais selvagens, que não conviviam entre si, que não tinha harmonia entre si. Em algumas pregações ou traduções que estão fazendo da Bíblia, tem uma tradução da Bíblia chamada A Mensagem, de Eugene Peterson, que nesse texto ele não coloca mordem e devoram, mas ele coloca assim: vocês quando se reúnem parecem cães e gatos. Outro diz: quando reúne não há harmonia entre vós, um morde, o outro avança. E aí o que deveria ser uma igreja de Gálatas era conflito do começo ao fim. Vocês se mordem e se devoram entre si. Vocês estão deixando de andar em espírito, estão andando na concupiscência da carne. Ou seja, o que é concupiscência? É alegria, prazer, motivação, é aquilo que a carne gosta. E Paulo está dizendo: vocês estão dando mais vazão à concupiscência, ao que a carne gosta de fazer, do que aquilo que o Espírito exige que vocês façam. Devorar, se morder, e eles faziam aquilo que a carne gostava. Ou seja, Paulo está dizendo: existe aí entre vocês, no verso 17, ele vai começar sobre o conflito entre Espírito e a carne. Porque a carne, como eu acabei de ler, no versículo 15 até o 16, ele fala que a carne gosta da confusão,
gosta de devorar, de morder. E quando você assume ali a posição de suprir a carne com o que ela gosta, você está automaticamente não fazendo o que o Espírito quer. E no verso 17 é um dos versículos mais conhecidos das igrejas, que é: vocês não sabem aí que a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, para que ninguém faça aquilo que quer. Quando a Bíblia fala, nas palavras de Paulo, que foi quem trouxe esse ensinamento de carne para Paulo não é corpo, não é esse corpo que você vê, que você gosta, porque esse corpo tem necessidade de comer, dormir e descansar. O corpo humano em si não tem o desejo do pecado. A carne que Paulo está falando é o que está dentro de si, dentro de você. É a sua alma, é a sua inclinação ao pecado. É a sua inclinação àquilo que desagrada a Deus. Eles estavam dando ocasião mais àquilo que agradava ao ser humano, à carne, ao desejo carnal do pecado, do que ao Espírito. E alguém lendo o que Paulo dizia, falou: mas Paulo, eu sei que a gente se morde, se devora, a gente briga, mas é mais forte do que eu. Eu tento fazer o que o Espírito quer, mas eu não consigo, parece que dentro de mim está acontecendo alguma coisa. E Paulo já logo ensina dizendo: dentro de você acontece uma guerra. Que guerra é essa? A sua carnalidade, o seu desejo pecaminoso, a sua carne caída pelo pecado. Quando você vem à igreja, quando você aceita Jesus, ou dentro ou fora de um templo, que o Espírito de Deus ele vai ali entrar em você, ele vai ressuscitar o espírito morto do homem por conta do pecado, começa um conflito até então inexistente, que é a carne contra o Espírito, que na sua Bíblia deve estar com letra maiúscula. Então não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus, que quer impedir que você faça aquilo que você deseja. E aí ele diz: o Espírito cobiça contra a carne contra o Espírito, para ninguém fazer o que quer. Significa que, se você um dia disser assim: olha, eu vou viver pelo Espírito, eu vou fazer só o que o Espírito quer, eu vou fazer só o que Deus quer, só o que Deus manda, eu não vou dar vazão à minha carne, eu não vou pecar assim, eu não vou ir para conflitos, eu vou viver pelo Espírito. Aí a carne começa a te chamar dizendo: para que isso? Não faça isso não. Isso é muito difícil para nós. Nós não vamos conseguir fazer o que Ele está pedindo. As exigências de Deus para nós, seres humanos comuns, caídos pelo pecado, é muito forte. Não importa o tanto que a gente lute, tem que a gente não vai conseguir cumprir nada disso. Aí você vai e desiste, diz: tá bom, então eu não vou mais viver no Espírito. Eu não vou mais fazer o que Deus quer, eu não vou fazer mais o que a Bíblia manda, eu não vou fazer mais o que Deus me ordena, eu vou viver agora na carnalidade, fazendo tudo que a minha natureza caída deseja, pecando de manhã até a noite. Se puder dormir pecando, sonhar pecando e acordar pecando, eu não quero mais ficar com essa briga, eu não quero mais. E aí o Espírito vem e começa a dizer: mas você não foi chamado para isso. Você não precisa e não pode viver desse jeito. Foi feito um sacrifício por você, Jesus morreu por você. E aí o Espírito começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se você decide viver na carne, o Espírito todos os dias fica ali te chamando a não viver. Se você decide viver no Espírito, a carne fica todo dia chamando você para que você não viva no Espírito. E assim é uma guerra contínua entre a carne e o Espírito diariamente. Mas quando você faz o que a carne quer, quando você decide fazer o que a carne te pediu para fazer, sendo textual o que Paulo está dizendo, as confusões de morder, de avançar um ao outro, na carne não há consolo algum. Não sei se já aconteceu com você, de você fazer o que a carne quer como uma confusão, uma briga, uma discussão, algo terrível, e logo quando termina, que você fica sozinho, você pensa: eu não podia ter feito isso. Eu tinha que ter me controlado um pouco mais. Eu não podia ter falado o que eu falei, eu não podia ter feito o que eu fiz, eu não podia ter ido da maneira que eu fui, mas aí você já fez o que a carne queria e te pediu para fazer. E a carnalidade, ou seja, o desejo humano pelo pecado, foi satisfeito. E quando ele se satisfaz, ele te deixa apenas sozinho com você, sua consciência. E aí o Espírito Santo vem mais uma vez dizendo: você podia ser melhor do que você foi. Você podia ter feito diferente, porque agora você tem a opção de fazer diferente do que você fazia antes.
Você foi liberto pelo sacrifício de Jesus, você recebeu a libertação, agora você pode dizer não àquilo que você dizia sim, sem pensar em outra opção. No Espírito há consolo, você faz o que o Espírito quer, você fortalece o seu Espírito, e aí você encontra ali um consolo, um alívio, mas quando você faz o que o desejo pecaminoso quer, você é abandonado sozinho, você, sua culpa, sua consciência, você dizendo mais uma vez, por que eu errei de novo na mesma coisa? Chega a ter momentos que você tem vergonha de orar, porque de manhã você orou por algo, dizendo, eu não vou mais fazer isso, e de noite, onde estava você? Fazendo a mesma coisa. E aí, se você for bem sincero na sua oração, você vai dizer, Senhor, só eu de novo. Mais uma vez eu fiz o que eu sabia que eu não podia fazer. E a igreja de Gálatas estava vivendo isso, então era um conflito terrível entre o Espírito e a carnalidade. E ao julgar pelo teor da carta de Paulo, ele diz que quem estava vencendo, na maioria das vezes, não era o Espírito. Na maioria das vezes, quem saía na frente era a vontade humana e a carnalidade humana. Na maioria das vezes, quando o conflito começava, a igreja decidia, não, a gente vai se devorar, a gente vai partir para o lado que a carne gosta. Mas quando passava todo o momento, sabe, que a adrenalina sobe, o sangue fica quente, você fala, briga, aí acaba, e um olha para o outro e diz, o que a gente acabou de fazer? Aí Paulo tem que escrever uma carta, que o Espírito está todo dia nos convidando a viver uma vida diferente. E o que Paulo vai falar sobre isso? Ele começa a dizer sobre as obras da carne. No verso 19, ele faz uma lista das coisas que a carne gosta de fazer, e que todas as vezes que você não faz o que o Espírito quer, você faz essas coisas que a carne tem prazer em fazer. Versículo 19 diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Ou seja, a lista ainda é muito maior do que a que está escrita aqui. E a gente sabe o que vai ainda mais nessa lista que Paulo não colocou. A gente sabe o que a gente faz quando a gente dá vazão à vontade carnal. A gente sabe o que a gente faz. Cada um de nós aqui sabemos até que ponto a gente consegue chegar sem o Espírito de Deus e sem a presença de Deus. Nós temos em nós o potencial para nos tornarmos os piores seres humanos do mundo, se não for o Espírito trabalhando em nós e dizendo, não é por aí, não vai por aí, não fale desse jeito, não tome essa atitude, não é dessa forma, pode ser diferente, você precisa agir diferente, você precisa mudar o seu jeito de ser. E eu volto na penúltima mensagem, quando eu falei do nascer de novo. Para quem não nasceu de novo, é difícil fazer o que o Espírito quer. Para quem tem na sua barriga aqui 80% carne, 20% espírito, é difícil fazer o que Deus quer. Ou uns já está no 100% carne, não faz nada do que Deus quer, e é difícil fazer o que o Espírito te manda. E Paulo diz, as obras da carne são inúmeras, mas você tem a possibilidade de deixar o Espírito Santo agir em você de maneira que você não faça o que os homens comuns fazem em relação ao pecado, aquilo que agrada a carne e aquilo que te afasta de Deus. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Ele dá uma lista enorme sobre as obras da carne. E ainda diz no final, ainda tem muita coisa. Semelhantes a esta, tem muitas outras. E quanto mais o tempo passa, mais aumenta a lista. Coisas que quando Paulo escreveu aqui nem existiam, hoje já existem. Mas continuam no mesmo viés de agradar, de fortalecer o desejo pecaminoso, o desejo do pecado, o afastamento de Deus. E aí no versículo que eu li, no 22, Paulo chega para falar sobre o fruto do Espírito. Como ele mesmo diz, é o fruto, no singular, e não no plural.
Uma das formas de pregação é se utilizar de uma técnica chamada didática, que é para que você entenda bem o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando. Eu trouxe aqui para vocês uma fruta. Vocês conhecem essa fruta? Vocês foram embora? Me deixaram sozinho? Para alguns isso aqui chama-se bergamota, para outros mexerica, pocã, tangerina. É um fruto conhecido de todo mundo, certo? Nós conhecemos. Ela tem divisão, né, de alguns nomes. Então é uma fruta só, com alguns gomos, que na sua maioria das vezes tem 10, nem sempre, mas quase sempre tem 10. Isso aqui é um fruto só. Se eu desvincular um do outro aqui, tirar, desconectar eles, arrancar, um só, tirado desse, isso aqui sozinho é uma tangerina? Sim ou não? Há dúvida. Se eu falar sim, ele diz que é não. Se eu falar não, ele fala que é sim. Não, mas sozinha tem gosto de tangerina, tem sabor, tem cheiro de tangerina, mas ela não vem sozinha. Só nas feiras modernas que agora descascam até banana para você comprar já sem problemas. Mas nas antigas você não vende sozinho, não dá no pé apenas uma dessa. Não nasce no pé, fica só um lomo sozinho, solto, sem outros. Nasce junto. É um fruto só, mas ela consegue ser repartida em várias vezes, em várias coisas, em vários domos. Essa frutinha aqui, conhecida por todos nós, representa o fruto do Espírito, que é um fruto só que tem dentro dele 9 formas diferentes de ser manifestas. E você, como eu falei para você não consegue comprar apenas um, pegar apenas um, você tem que comprar inteiro. Chega ali na feira e chega para o dono da barraca e diz: eu vou levar apenas um dono dessa mexerica. Não quero tudo, não, é muito para mim, eu só quero um bom. Não, mas no mínimo é uma dúzia, é meia dúzia. Não, eu só quero um bom, porque eu não quero tudo. Da mesma maneira que você sabe que é impossível você chegar lá e fazer isso e tentar levar para sua casa, você pega e sai correndo. Existem pessoas, existem muitos de nós que quando vê o fruto do Espírito diz assim: alguns desses eu quero, outros eu já não quero tanto. Não tem como fazer só metade do download e achar que você está agradando ao Espírito. Não tem como você fazer 1, 2 e pensar os outros não são necessários. O fruto é um só, e quando você consegue viver no fruto que é o amor, junto com ele vem todos os outros. Se você não fechou sua Bíblia, vai comigo de novo no verso 22 do capítulo 5 da carta aos irmãos da Galácia, que diz assim: mas o fruto do Espírito é enfático em dizer que não são, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura ou mansidão, temperança, e contra essas não há lei. Como que nós conseguimos dizer ao Senhor: nós te amamos e amamos ao nosso próximo e temos amor, se quando chega na hora do fruto alguns desses a gente quer e outros a gente não quer? Alguns desses a gente gosta, se afeiçoa e diz: não, isso aqui é até bom fazer, ser uma pessoa benigna. Quem não quer ser uma pessoa benigna? Ser uma pessoa aí que tem brandura. Quem não quer ter brandura? Mas quando vai aprofundando, dizendo: você precisa ter paciência, benignidade, fé, bondade, você precisa agir com brandura e ter temperança, controlar os seus impulsos carnais, controlar o jeito que você é. Não, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou desse jeito, e você não pode entrar no céu desse jeito. Por isso que a gente tem que nascer de novo e deixar que o fruto do Espírito seja evidenciado em cada um de nós. O fruto precisa ser visto. Qual é a árvore que você vai saber qual é o fruto se ele não for visto? Não tem como saber, não tem como adivinhar. Assim, tem pessoas que acham que dá para ter frutos escondidos. E uma coisa básica que todo mundo sabe, que não é profundo, é que dá para se conhecer a árvore pelo seu fruto. Alguns, ao invés de ter frutos, têm obras. Obras advindas da carne. E por que é tão difícil ser igreja? Porque nós somos pessoas reunidas num grupo que se encontra semanalmente e tem conflitos.
Assim como a igreja da Galácia tinha, nós temos conflitos. E assim como os irmãos da Galácia eram, nós também somos. Nós temos dificuldades imensas em deixar, em permitir, em crer, em deixar que o Espírito vença a luta contra a carne. Mas por que existe essa dificuldade? Paulo diz, porque está aí faltando o fruto do Espírito. Você pode olhar para mim e achar, o pastor está falando para mim, sei lá, ele conhece minha vida. Eu estou apenas pregando o que o Espírito me ordena pregar. E como eu falo várias vezes aqui, a espada ela é mais cortante do que a palavra é uma espada mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Ou seja, para todo mundo que está ouvindo a mensagem, está ensinando a mesma coisa. Para mim, para você, até para quem passou na live e entrou ali, está assistindo, ele também recebeu a palavra. E aqui estamos nós, tentando ver aqui onde eu me encaixo nessa mensagem. Onde será que está a parte que eu tenho que pegar para mim? Onde será que está aqui a parte que eu preciso levar para minha casa? Levar o fruto do Espírito, o amor. E junto com ele, aí você tem aquela enorme, você precisa ter amor, e aí você vai ter, consequentemente, os outros 9. Você precisa amar, você precisa perdoar, você precisa liberar o seu coração desta mágoa que te adoece dia após dia. Você precisa decidir amar as pessoas. Amor não é sentimento, portanto não é involuntário, é decisão. Você precisa decidir, sabendo das imperfeições que existem no outro, assim como o outro sabe das imperfeições que existem em você, porque nós não somos perfeitos. Estamos todos os dias guerreando contra a carne e contra o Espírito, a carne e o Espírito. E quando que eu vou vencer? Quando você chegar no céu. Enquanto você estiver vivo, você vai estar lutando. Não tem pausa. Não tem um dia que você acorda e diz, acho que hoje é um dia de folga, não vai ter guerra nenhuma entre carne e espírito, hoje vai ser só vitória. Não vai ter esse dia. Por isso que Paulo escreveu uma carta, ultrapassou séculos e chegou até nós. Nós precisamos ser melhores do que nós estamos sendo, e por isso a palavra vem em nosso coração. Nós precisamos viver como uma igreja diferente. Nós precisamos acessar coisas diferentes. E isso só pode ser feito através de gente, de ser humano, porque nós congregamos aqui entre seres humanos. Não pastoreio a alma de ninguém, o espírito de ninguém, mas você é um ser humano dotado de emoções, sentimentos. Aí você fica falando para mim, pastor, mas é difícil, é conflituoso. Sim, eu sei que é difícil, é conflituoso. Por isso que nós recebemos a ajuda do Espírito Santo, porque com as nossas armas, com aquilo que temos, nós nunca conseguiríamos viver em harmonia completa. Se nós não temos harmonia completa nem com quem divide ela, quem tem o mesmo sangue que nós, imagine quando nós reunimos numa igreja, pessoas de famílias diferentes, criações diferentes, temperamentos diferentes. Por isso que aqui não é sobre nós, onde nascemos, o que fazemos, mas é sobre nascer de novo, porque quem nasce do Espírito é Espírito e faz aquilo que o Espírito Santo quer que nós venhamos fazer. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, não é sobre os nossos desejos e personalidades. É sobre o Espírito Santo trabalhar em nós. Eu comecei lá em Coríntios 13 falando sobre intenções que ninguém via, sobre o amor de Deus e sobre nascer de novo, para chegar aqui e dizer que se o amor ele só é evidenciado através do fruto. E você só ama a Deus através de amar o seu irmão. E no final do capítulo 5 ele diz: não sejamos ávidos por vanglória, provocando-os uns aos outros, e nem invejando-os uns aos outros. Ou seja, ele deixou ainda mais uma notinha no final, dizendo: vocês precisam entender que não podem buscar a vossa glória, aquilo que você quer para si. Seja um pouco mais humilde, não invejando e não provocando uns aos outros, porque aí vai ficar cada dia mais difícil de sermos igreja de Deus. E quem sabe o que está passando no seu coração aí não sou eu, mas Deus. Se você tiver coragem de
ser sincero numa oração e falar para Deus aquilo que te encontrou nesta palavra. Se essa palavra realmente te alvejou como um golpe, sabe, no seu coração, você tiver como orar ao Senhor, sendo bem sincero, eu quero convidar você a orar sentadinho no seu lugar. Fique tranquilo que eu não vou até a sua direção com o dedo de profeta dizer você faz isso e faz aquilo, jamais, porque a palavra nos encontrou aqui e todos nós a partir de hoje nos tornamos indesculpáveis. Ou seja, todos nós sabemos o que a carne quer, quais são as obras da carne e qual é o fruto do Espírito. Todos nós sabemos onde precisamos melhorar. Talvez você não precise melhorar na mesma coisa que o irmão ao lado, mas você sabe que você precisa melhorar. Ouvir a palavra de Deus e tentar cumprir o que a palavra nos diz é responsabilidade minha e sua. Se algum dia ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Se você sabe que Deus falou com você, não tente retrucar e dizer, não Deus, mas eu tenho meus motivos. Não Deus, mas as pessoas também dificultam demais. Não Deus, eu tenho defesas. Eu sei Deus, eu tenho razão. Eu estou certo. Eu sei que eu estou certo. Muitas pessoas acessam o inferno com a certeza de estarem certos e no final estavam errados. Muitas pessoas não vivem o que Deus tem para que elas vivam com a certeza de estarem certos, mas estão agindo de maneira errada. Meu convite é que você faça uma oração sincera ao Senhor, assim como eu farei a minha oração. Pai, eu sei que às vezes é muito difícil eu não fazer o que a carne quer. Pai, eu sei como é difícil, dia após dia, essa guerra da carne e do Espírito, da carne e do Espírito. E eu sei que todas as vezes que eu faço o que a carne deseja e quer, eu fico sem consolo, sem conforto. Eu apenas alimento o que ela quer e eu fico sozinho com a minha culpa, a minha tristeza, a minha solidão e a minha barra. Eu já ensaiei por várias vezes um pedido de perdão, mas eu nunca fui pedir perdão. Eu já ensaiei por várias vezes um arrependimento, mas eu não consigo me arrepender por completo, e eu acabo não me arrependendo de maneira nenhuma. Eu já identifiquei várias vezes em mim que eu estou alimentando a carne, fazendo o que ela quer, mas eu não consigo ver um dia de vitória do Espírito. Eu até pensei em me reconciliar, mas eu não consigo. É difícil amar, é difícil manifestar o fruto, é difícil, é muito complicado. Eu preciso amar essas pessoas no amor que Cristo teve. Eu preciso permitir que essa palavra trate o meu coração. Você precisa permitir que essa palavra trate você, que essa palavra limpe o seu coração. O que a palavra de Deus não fizer em você, não serei eu que vou conseguir fazer. Não serei eu promovendo um dia de arrependimento e perdão que vai ajudar você. Você precisa permitir que a palavra trabalhe em seu coração. E que a gente não repita os atos da igreja da Galácia, nos reunindo para nos morder e nos devorar, não agindo em amor uns com os outros. O convite de Deus para mim e para você é: o fruto do Espírito precisa ser evidenciado em você. Se no decorrer dessa oração você se sentir com coragem, e se a pessoa também que você sabe que há um conflito estiver no mesmo ambiente que você, e você quiser permitir que o Espírito age em você, não de maneira compulsória, você pode sair do seu lugar, você pode conversar, você pode se arrepender, perdoar, pedir perdão. Não sei o que você vai fazer, mas enquanto a gente canta aqui, você tem
momento com Deus, com os seus conflitos, com as suas dificuldades, com os seus pedidos de perdão e arrependimento. Que Deus é mais interessado que essa palavra encontre em seu coração uma terra boa. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é